Aleluia. Ezequiel capítulo 7 e o versículo de número 2. Depois vamos a 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 7. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Louvar a Deus, nossa banda, nosso coral vieram, Bênção. Depois 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 7. Os que acharam digam amém. Uns estão abrindo a Bíblia, folheando, outros ligando a Bíblia, Legal, ligar a Bíblia. Vamos lá. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, acerca de Israel: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. 1 Pedro 4 e 7. É lá no finalzinho do Novo Testamento. Amém? Pronto? Vamos lá? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados, o primeiro texto que nós lemos, ele tem dois destinos proféticos. Primeiro, ele é relacionado à nação de Israel, Deus anunciando sobre o fim. O segundo destino profético é todos os povos, incluindo a igreja em todas as eras, ao longo dos milênios. Logo é anunciado pelo próprio Deus de que o fim vem. Os sinais dos tempos apontam literalmente, cabalmente, que estamos vivendo ciclos proféticos a cada tempo. Um ciclo profético se fecha e outro se abre. Portanto, o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus está prestes a acontecer. A nossa entrada para o dia eterno está prestes a acontecer. Diga-se, deve ser a maior esperança latente no coração do salvo. Sem que alguns perceberam, nós já ingressamos na reta final. Estamos vivendo o apagar das luzes desta dispensação. O tempo, ele é espiral, dividido em ciclos. Isso deve ser uma verdade patente em nós. Os sinais, eles estão acontecendo a cada dia. Estudiosos dizem que cerca de 150 sinais que anunciam, que dizem e predizem sobre o fim, todos eles já aconteceram. É interessante ressaltar que o homem sempre teve uma inquietação sobre o fim. O salmista, ele mostra essa sua preocupação, e ficou registrado no Salmo 39, versículo 4: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim,
E a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto eu sou frágil. O fim anuncia, ele prediz o quanto nós, enquanto homens mortais, somos frágeis diante da vida, do tempo e do próprio Deus que nos criou. E é interessante ressaltar que, muito embora a gente tenha uma inquietação sobre o fim, nada do que a gente possa fazer vai impedir que o fim venha. A disrupção tecnológica, o saber humano, o conhecimento do homem, o seu governo sobre as coisas, diga-se, sobre as águas, sobre o espaço sideral, o seu domínio sobre a natureza animada e inanimada. Muito embora todo esse poder, esse domínio, o homem não tem poder, autoridade para interromper o fim. Pedro vai dizer, Pedro vai corroborar, Pedro vai entrar na equação da profecia de Ezequiel, e ele vem fazer uma afirmativa. Ora, está muito próximo o fim. Pedro, ele é categórico em afirmar, em dizer, em dissertar. Ora, o fim, ele está muito próximo, e o fim é de todas as coisas. Portanto, tende bom senso quanto a isso, e vigiai em oração. Observe que Pedro, em sua proposta sobre o fim, ele deixa bem claro que é uma coisa certa, vai acontecer. Ou seja, parafraseando, Pedro está dizendo assim: é o próprio Deus que está anunciando. As profecias, elas predizem que o fim vem, e nada pode cancelar o fim. Portanto, quanto ao fim, vocês precisam entender que há 3 elementos linkados a ele. Primeiro, ele está muito próximo. Segundo, vocês precisam terem bom senso quanto ao fim. E eu fico observando, meus queridos, que a gente, em meio às nossas lides diárias, em meio à nossa militância, quer seja na nossa servidão a Deus, ou nas nossas tarefas, nos nossos compromissos do dia a dia, a gente se preocupa com tanta coisa. Nós corremos atrás da máquina, corremos atrás do tempo. A saber, vivemos num mundo globalizado. Hoje não basta ser bom naquilo que faz, precisa ser o melhor. Corremos atrás da máquina e do tempo, pontuamos valores sobre o tempo, não é assim? Agendamos o nosso tempo, mas esquecemos de pontuarmos que o fim vem. É possível você, na correria, nas suas lides, nas suas tarefas diárias, você esqueça de que o fim, ele vem. Observe que Pedro está dizendo que é necessário a gente vigiar, é necessário a gente estar em oração. Você já parou para pensar que algumas lições do Evangelho a gente já dispensou? Nem vamos falar da vigilância, vamos logo direto à oração. Alguns rasgaram dos seus propósitos as lições relacionadas à oração. A nossa oração não é um aglomerado de palavras. A nossa oração não é um monólogo, é um diálogo, aonde o crente estabelece um relacionamento direto com Deus. Ele fala aqui e Deus lhe ouve lá em cima. É necessário, quanto ao tempo do fim, a gente observar, estar pautado, pontuado quanto ao valor da oração. Olha como tem tudo a ver.
Jesus disse, foi Mateus quem registrou: assim como foi nos dias de Noé, assim será no dia do regresso do Filho do Homem. Regresso do Filho do Homem aqui está falando sobre o tempo do fim. Olha só, com efeito, assim acontecia nos dias que precederam o dilúvio. As pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas não se deram conta do que se avizinhava, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Se o fim vem, a gente sabe que ele vem. Se nós já estamos cônscios de que o fim é uma verdade, é necessário nós entendermos que então, quanto ao fim, submetidos ao tempo que chegará ao fim, nós precisamos ter uma visão profética do tempo. Ei, levante a sua mão ao céu e diga: Senhor, Senhor, dai-me uma visão profética do tempo. Coloque a sua mão sobre o irmão que está do seu lado e diga: ei, é necessário a gente ter uma visão profética do tempo. Ei, meus queridos, olhe para cá. Há uma necessidade da gente ter uma visão profética do tempo. Se você não tiver uma visão profética do tempo, você vai estar fadado aos limites da sua vivência com Deus, aos limites da sua vivência em relação à palavra de Deus. Você tem que olhar ao longe. Ou seja, nós não podemos estarmos moldados ao contexto dos fatos que acontecem à nossa volta, dentro de uma visão comum das coisas. Quanta gente na igreja que a sua visão é comum sobre os fatos, a sua visão é comum sobre os ocorridos, a sua visão é comum sobre as coisas. Não, não, você precisa, enquanto servo de Deus, enquanto serva de Deus, enquanto filhos de Deus, enquanto salvos, eleitos, é necessário você ter uma visão profética do tempo. Como disse Paulo, a gente está aqui por um tempo, a nossa pátria não é aqui. Breve a gente ouvirá nas nuvens dos céus a trombeta de Deus, a voz de arcanjo, e nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que já vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando a gente tem uma visão profética do tempo, a gente tem ânimo para lutar, mesmo que o contexto seja contrário, mesmo que as lutas se acentuem, mesmo que as respostas não venham, mesmo que a gente às vezes parece que está submetido de forma alheia, sem o mapa da vida. Ei, mas quando você tem uma visão profética do tempo, você sabe aonde você chegará. Ter uma visão profética do tempo é estar submetido ao marco regulatório de todas as coisas, em qualquer momento do tempo. É a esperança que se aquece, é a esperança que se torna viva conforme a gente avança para o fim. Eu vou repetir: é a esperança que se aquece, se agiganta dentro do crente, na medida que ele está caminhando, na medida que ele está avançando para o fim. Aí você conversa com ele, com ela: como está a vida? Olha, estou vivendo uma crise que se instalou. A verdade é que eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu sei que eu não ficarei fadado aos fracassos da vida, aos limites da vida, porque eu sei aonde eu vou chegar. Está nítido na minha mente, os meus ouvidos estão afinados, e eu sei que o fim vem. Nada
é para sempre. O fim vem. O passado e o presente e o futuro estão arregimentados, amarrados pelas profecias. Tudo que acontece está o dedo de Deus. Tudo que acontece, lá está as pontuações de Deus. Tudo que acontece, lá está se cumprindo uma agenda de Deus. Ainda Ele está sentado no trono, rege todas as coisas com cetro de equidade, porque Ele é Deus atemporal, não finito no tempo, e Ele é maior do que os seus problemas, viu? Ele é maior do que as suas crises. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior do que esse sentimento de depressão que te pegou. E eu vim aqui para te dizer que Ele tem controle sobre você. Entenda que Ele tem agenda da sua vida. Entenda que nada acontece se Ele não der permissão. Há um Deus no céu que editou, escreveu e pontuou todos os fatos. A sua vida não está à mercê da sorte. Eu sinto de dizer a alguém aqui essa noite: a sua vida não está à mercê da sorte. Há um Deus que governa os teus passos. Ei, se você entregou a sua vida a Ele, entenda, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Recebe essa palavra. Ele está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa, Ele está cuidando do seu dinheiro, das suas finanças, da sua empresa, do seu trabalho. Ele está cuidando. Ele é o Deus que tem todas as coisas arregimentadas nas suas mãos. Eu quero encerrar. As profecias falam de caos sobre o tempo do fim. As profecias falam de uma convulsão social. As profecias, elas falam cabalmente de sinais, natureza animada e inanimada. E o Salmo 46 vai retratar isso. Se o Ageu puder colocar lá, coloca Salmo 46. Observe bem. As profecias do tempo do fim falam de convulsões sociais e também na natureza animada e inanimada. Agora observe uma coisa: essas profecias do tempo do fim, de convulsão social, de uma natureza que entra em colapso, essas profecias não têm poder de se cumprirem sobre a sua vida. Eu acho que você não pegou, então eu vou dizer de novo. Eu acho que alguém não escutou, então eu vou falar de novo. Vai lá. As profecias do tempo do fim falam de convulsão social, falam de uma natureza que entra em colapso. Mas essas profecias do tempo do fim, elas não têm poder de se cumprirem sobre a sua vida. Olha lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Até você dizer glória a Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vai lá, Geu, manda para cima. Olha ali, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que é que vai acontecer então? Vai lá. Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, olha aí, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Se você entende, fica de pé agora adorando a esse Deus. Nada pode mudar o curso daquilo que é estabelecido por Ele. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Então, quando você vê profecias sobre o tempo do fim, mas para vós que temeis o nome do Senhor, que é que o texto diz? Nascerá o sol da justiça. Ou quando todos esses fatos estiverem acontecendo, o que é que Jesus disse? Levantai a vossa cabeça,
Alegrai o vosso coração, porque a vossa redenção está próxima. Então o fim aqui é o começo da nossa jornada na eternidade. O fim aqui não é para deixar você triste. O fim aqui não é para deixar você cabisbaixo. O fim aqui não é para deixar você deprimido. O fim aqui não é para tirar o seu ânimo. O fim aqui não é para colocar a sua fé em baixa. O fim é para você levantar a sua cabeça, alegrar o seu coração e saber que a sua redenção está ali. Se você crê nisso, levante a sua mão. Eu quero orar por você agora. E como pastor eu quero orar para que o Senhor avive a nossa esperança. Uramai andai selva, Kiminaia. Se você quer como eu, que a esperança concernente à vida futura, o dia eterno seja acrescentado no seu coração, sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Ah, pastor, eu quero ter no meu coração o anelo, o desejo, o despertar de uma nova aurora com Ele. Vem à frente, vem. E eu entendo, eu percebo, eu consigo ter a consciência, a percepção, eu consigo distinguir, discernir que o Espírito de Deus, Ele glorifica Jesus de Nazaré neste culto pela palavra. Observe que eu não fiquei aqui dizendo que você vai receber uma casa nova. Eu não estou aqui dizendo, desde que comecei, que você vai ganhar um carro novo. Eu estou dizendo que o fim vem, que o fim vem, que o fim vem. E você está sentindo alguma coisa de Deus. Por quê? Porque o Espírito e a noiva, eles dizem vem. É o último clamor missionário. O Espírito e a noiva dizem vem. Uramandalaias. E a Bíblia diz que depois do fim aqui, quando a gente ingressar lá, diz que não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. E João disse: eu vi, Ele me mostrou o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um e outro lado do rio, estava a árvore da vida. E a gente vai comer da árvore da vida e vamos viver eternamente. Que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês de mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Diga assim: eu serei livre de qualquer maldição depois do fim. Não necessitarão de lâmpadas de luz do sol, porque o Senhor os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos seus santos profetas, incluindo aqui Ezequiel e Pedro, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se você veio aqui esta noite, quem sabe preocupado com tantas coisas da vida, fale para Deus nessa noite: eu quero me preocupar um pouquinho mais com a eternidade.